curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e falar com Deus. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu te louvo. Te agradeço, ó Deus, por este dia. Te agradeço, ó Deus, pelo privilégio de te servir. Te agradeço, ó Deus, pela tua graça. Te agradeço, ó Deus, pela nossa salvação. Nessa manhã, Pai, eu te peço, assim como desde o início deste culto, continue, ó Pai, falando em nossos corações, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre está consumado. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração. Ele colocou em meu coração a palavra tetelestai, que foi uma das últimas palavras que Jesus disse antes de morrer por nós. Eu quero convidar os irmãos também a abrir as Bíblias lá no Evangelho de João. No capítulo 19. João 19. Versículo 30. João 19, 30, que diz: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Está consumado significa está pago. Já não existe mais nenhuma dívida sobre você. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. No decorrer de nossas vidas, nós assumimos alguns compromissos, né? Começamos desde o início, né? Entramos no jardim e quando a gente chega ali, tem o pré-primário, aí tem uma formatura. Depois, no meu período, quando eu estudei, era o período do ensino fundamental, né? Então, a gente ficava doido ali para terminar o ensino fundamental, depois do ensino médio, né? Aí alguns diziam, quando terminava o ensino médio, ufa, não preciso mais estudar, né? Está terminado. Eu cumpri aquela obrigação, né? Aí, para aqueles que querem fazer a faculdade, né? Aí fica lá 5 anos estudando, alguns cursos 6 anos, aí sofre naquele TCC, né? E depois diz, graças a Deus eu terminei, está consumado, está terminado. Aqueles que assumem aquele compromisso de pagar uma prestação, né? Aí compra o sonhado carro lá em 72 vezes, se é um consórcio, 84 vezes, aí tem aquele carnê daquela espessura assim, né? E você sofre por uma vida, às vezes aquilo leva 50%, 60% do seu trabalho. E quando você está chegando lá nas partes finais, nas últimas folhinhas do seu carnê, né? Você diz, quando chega na última, está consumado, graças a Deus, essa dívida, ela foi paga, né? O que Jesus fez foi cumprir, foi pagar. Por isso ele usou, as suas últimas palavras foram tetelestai. Nos tempos de Jesus, um escravo, depois de trabalhando por um período para o seu dono, ele tinha o direito de ser liberto. Mas enquanto escravo, era colocada uma marca nele. Um furo na orelha, ou alguma marca em sua face. Então, quando ele era liberto, no 7º ano, quando ele fosse caminhar pela terra, ele precisaria de um salvo-conduto. Porque senão as pessoas olhariam para ele e diriam, este é escravo. Este homem não está livre. Este homem, ele precisa ser preso. Então era dado para ele um pedaço de couro,
onde era escrito: Tetelestai, está pago, agora você está livre. Conosco não é diferente. Temos a marca do pecado. A Bíblia nos diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas existe um salvo-conduto para você também. Foi marcado na cruz. Você tem o tetelestai, está consumado. Agora, quando Deus olha para você, Ele não olha o homem pecador. Ele vê o homem salvo, Ele vê Jesus Cristo através de você. Tetelestai, está consumado. Você está perdoado. Todo escrito de dívida, ele recaiu sobre Jesus Cristo. Jesus, uma de suas últimas palavras, como eu disse que a sua última era tetelestai, ele disse: Pai, que é o primeiro que nós lemos, perdoa-lhes que eles não sabem o que estão fazendo. Ele disse: hoje mesmo ainda estarás comigo no paraíso. Ele disse: mulher, está aí o seu filho. Ele disse: meu Deus, por que me abandonastes? Ele disse: tenho sede. Ele disse: está consumado. Está consumado significa que você está livre. Significa que Ele levou sobre si todas as dores. Antes você era pecador, antes você era escravo, antes você não poderia sair por aí sem ser acusado. Mas hoje você tem um salvo-conduto, você tem uma cartinha dizendo: tetelestai, está consumado, você está perdoado, eu paguei, eu cumpri a sua obrigação. Cristo foi punido por mim e por você. Tetelestai significa, como eu disse no início, o cumprimento da profecia. Salmos 22 fala sobre a vinda de Jesus Cristo. Isaías capítulo 5:3, ele fala sobre a vida de Jesus Cristo. Irmãos, não precisamos nos preocupar. O controle das nossas vidas está em Jesus Cristo. Deus está no controle de nossas vidas. Não precisamos nos preocupar. As promessas do Senhor, elas são constantemente cumpridas. Tetelestai significa o cumprimento da profecia. É o cumprimento daquele que viria para nos salvar. Tetelestai também representa a vitória sobre o pecado. O projeto inicial de Deus para nós era uma humanidade sem pecado. Mas isso foi deturpado, a desobediência destruiu isso. E agora nós herdamos uma natureza pecaminosa. Não temos o que fazer para vencer o pecado. A nossa natureza carnal, nós não conseguimos vencê-la sem a ajuda de Deus. A punição para a natureza carnal é a morte. Deus, ele não vai contra os seus atributos. Deus, ele não vai contra as suas determinações. O que era pecado continua sendo pecado. Mas ele venceu o pecado por nós. Quando ele disse, está consumado, ele disse: eu estou vencendo o pecado pela igreja do industrial. Eu estou vencendo o pecado pelo Davidson. Ele está vencendo o pecado por mim. Ele está vencendo o pecado por você. Está consumado representa a vitória sobre o pecado. O pecado já não tem mais força sobre você. Você não pode ser mais cobrado por isso. Ele esqueceu os seus pecados. Dos seus pecados ele não lembra mais. Os seus pecados, eles foram lançados no mar do esquecimento. Tetelestai, está consumado significa isso. Está pago. A nossa dívida
do pecado, ela é como uma dívida de cartão de crédito, aquela dívida que só vai crescendo, né? Aí você não consegue pagar hoje, amanhã essa dívida está maior. Hoje você não consegue vencer o pecado, amanhã você não consegue vencer o pecado, e cada dia mais estamos afundados no pecado. Mas Ele foi lá e cobriu a nossa dívida. Ele foi lá e aceitou ser punido, Ele aceitou ser moído, sem reclamar. A Bíblia nos fala que Ele era um cordeiro, que foi sem reclamar. Jesus Cristo, Ele não foi assassinado, Ele escolheu morrer sobre nós. Foi falado aqui esses dias, quando Jesus Ele morreu sem pecado, Ele trouxe uma pana em todo o sistema, porque seríamos nós que deveríamos morrer. Mas um pecado ele não pode ser punido duas vezes, porque ele já foi punido em Jesus Cristo. Ele já está consumado, ele está consumado. Já não existe dívida sobre mim, já não existe dívida sobre você. Tetelestai significa o livre acesso até Deus. A entrada do pecado na humanidade, ela rompeu a comunicação entre nós e Deus. É como a nossa conexão lá na internet. Hoje, 99% das residências já usam fibra ótica, e sempre acontece de ter um caminhão que bate um poste e corta o fio da fibra ótica lá, né? E nós ficamos desconectados. Aí todo mundo fica desesperado, né? Liga para o provedor. Eu não estou conseguindo internet, as minhas redes sociais não abrem, o meu internet banking não abre, nada funciona. O pecado também fez isso. Quando o homem pecou, lá no Éden existia uma conexão de altíssima velocidade com Deus. O nosso Deus, Ele vinha na viração do dia para estar com Adão. A Bíblia nos fala isso. Mas essa conexão, ela foi rompida com o pecado. E já não tínhamos mais acessos a Deus. Estávamos desconectados de Deus. Mas o Tetelestai também representa a reativação da conexão com Deus. O véu se rasgou. Já não existe mais barreiras entre nós e Deus. Estamos novamente conectados com Deus. A conexão em alta velocidade. Na verdade, eu tenho uma boa notícia para a igreja. A conexão é muito rápida porque Ele habita em seu coração. O Tetelestai representou também a descida do Espírito Santo. Agora Ele habita em nós. É o Senhor que confirma essa mensagem em nossos corações. Jesus prometeu, quando seus discípulos estavam ali preocupados quando Ele se tornaria assunto aos céus, mas Ele prometeu: estou deixando um consolador. Ele habita em mim e em você. Ele está aí, ó, batendo a porta. Ele é educado. Ele está aí, ó, falando nos seus ouvidos. Ele está aí, ó, à sua frente. Cabe a nós pedirmos a Deus sensibilidade na nossa visão, no nosso ouvido. Cabe a nós abrir o nosso coração para que o Espírito Santo faça morada. O Tetelestai, ele representa isso. Já não existe mais falta de conexão, estamos conectados. Em um tempo, eu procurei na Bíblia, por algumas vezes, né, a palavra eu te amo. Uma das referências de eu te amo é Jesus em sua fala com o apóstolo Pedro, falando que hoje mesmo você vai me negar 3 vezes, né? Ou falando que você me negaria 3 vezes. E ele fala: que é isso, Jesus? Eu te amo.
Na Bíblia não fala que Jesus te ama. Jesus ele não fez nenhuma declaração dizendo, eu te amo. Mas ele demonstrou na cruz o eu te amo. Ele deu a maior demonstração de amor. Ele não precisou dizer, eu te amo, humanidade. Ele foi lá e morreu por nós. Ele entregou a vida por nós. Nós estamos vivendo talvez um tempo de carência que qualquer demonstração de afeto já é suficiente para falarmos, eu amo demais, isso é o melhor amigo que eu tenho. Né? Talvez no início de nossas vidas, entrando na juventude, conhecemos alguém e por uma pequena demonstração de afeto, fulano já é o ar que eu respiro, eu já não vivo mais sem essa pessoa mandou uma flor, essa pessoa falou eu te amo, essa pessoa me enviou um direct falando eu te amo. Nossa, ele me ama mesmo, que demonstração de amor. Isso não é demonstração de amor. Demonstração de amor é ser punido sem ter feito nada. Demonstração de amor é aceitar ser oprimido. Demonstração de amor é aceitar ser humilhado. Demonstração de amor é aceitar como um cordeiro morrer. Demonstração de amor é subir numa cruz ou ser colocado em uma cruz e dizer, está consumado. A sua dívida está paga. Você não é mais escravo. Você tem a nota promissória, ela foi rasgada, né? Antigamente usava-se muito nota promissória quando você chegava naquelas lojas de crediário e comprava um calçado, né? Aí quando você terminava de pagar, o dono da loja chegava e rasgava aquela nota promissória e ele não podia mais te cobrar. A nota promissória que o diabo tinha contra nós, ela foi rasgada na cruz. Está consumado. Ele não pode mais te punir. Ele não pode mais te responsabilizar. A representação, né, da reconexão, né, com Cristo, nós estamos conectados novamente. Jesus ele restabeleceu a conexão que havia sido perdida. Está também relatada lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus. A Bíblia nos fala, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo. Lembra do pecado do escravo? Ele já não é mais escravo. Já não somos mais escravos. Agora estamos livres. Aqueles que puniram Jesus não sabiam o que estavam fazendo. Mas ainda bem que Jesus ele foi punido por nós. Nós somos a única religião que comemora a morte de alguém. Nós comemoramos a morte de Cristo, nós celebramos a morte de Cristo mensalmente. Está lá no Evangelho de Lucas, em todo segundo domingo do mês nós estamos aqui celebrando a morte dele, porque a morte dele é a nossa vida eterna. Nós contrariamos tudo, ele contrariou tudo. A punição eterna já não existe mais. Nós celebramos essa morte, aguardando o grande dia, até que ele venha. Precisamos lembrar disso, precisamos celebrar isso, precisamos comemorar isso. A morte de Cristo é a nossa alegria. A morte de Cristo é a nossa salvação. A morte de Cristo é o eu te amo, demonstrado, não falado. Ele nos ama. Ele fez sem reclamar, né? Ele
por isso ele é chamado o cordeiro. Esses dias eu recebi um vídeo aí de alguém matando um animal, né? O animal lá esperneia, ele não aceita. Né? Se ele tiver oportunidade, ele vai fugir daquilo. Ele tem que ser amarrado para não fugir. Mas o nosso cordeiro não. O nosso cordeiro, ele andou em direção à cruz. O nosso cordeiro, ele não quis que ninguém o impedisse de ser preso. O nosso cordeiro, ele fez de boa vontade. E em uma de suas últimas palavras foi: Tetelestai. Está consumado. A dívida da humanidade, ela está paga. O erro do primeiro Adão, ele está sendo pago pelo segundo Adão. Ele é a nossa salvação. Lá em 1 Pedro fala, no capítulo 2, versículo 24, fala: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Às vezes você tem vivido tempos difíceis, né? Preocupação, ansiedade, depressão, dores físicas, né? Doenças no nosso corpo, né? Tudo isso é consequência do pecado. Agora já não somos mais eternos, temos o direito de viver a eternidade. Então, o nosso corpo, ele está perecendo. Sofrimentos são inerentes a este tempo. Né? Passamos momentos de tristezas, momentos de ira, momentos de raiva, de angústia. Passamos pela dor da perda, quando perdemos alguém. Tudo isso aconteceu ou acontece depois do pecado. No primeiro tópico eu falei que ele era o cumprimento da profecia. Mas ainda existe uma profecia. E assim como a primeira se cumpriu, a segunda também se cumprirá. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas já se passaram. Está consumado. Está pago. Receberemos um corpo incorruptível, onde não existirá dor, onde não existirá tristeza. Será só alegria. É isso que ele fez por nós. Talvez você reclame, né? Que culpa eu tenho do tal do Adão, da tal da Eva, aquela mulher lá que convenceu o marido do pecado. Mas eu te respondo, também perguntando, que culpa ele tinha? Nenhuma. Ele não tinha nenhuma culpa. Mas ele foi lá e pagou. Ele rasgou a nota promissória. Está consumado, está pago. Estamos salvos. E já não existe mais nenhum tipo de condenação. O que precisava ser feito, ele fez. Né? No início eu comecei a falar sobre não sabermos o que estamos fazendo. Né? Naturalmente queremos, às vezes, tentar fazer as coisas pelo nosso esforço, né? Utilizando as nossas forças, mas as nossas forças, elas não eram suficientes. Não tinha nada que poderíamos fazer. Um certo jovem procurou um pregador uma vez, e algumas pessoas até nos perguntam, né, por saber que nós somos cristãos,
e perguntam: o que podemos fazer para ser salvos? Infelizmente não podemos fazer nada, ou felizmente não podemos fazer nada, porque Ele já fez. Não tem nada que podemos fazer. Não tem nada que podemos fazer, já foi feito. Não podemos acrescentar uma gota de suor nosso ao sacrifício de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça. É como uma dívida que você tem em uma loja. Se alguém chegar lá e pagar, a loja não vai te cobrar novamente. Jesus Cristo, Ele foi lá, naquela dívida, e rasgou a nota promissória, como dito. Está consumado. Está perdoado. Já não existe mais condenação, já não existe mais punição. Não podemos ser responsabilizados por isso. Entendam, não existe mais culpa. Você está saindo com seu pedacinho de couro gravado lá, ó, como era entregue para os escravos. Escrito Tetelestai. Está consumado. Está pago. Como dito, Deus olha para você e já não vê mais o homem pecador. Quando Ele olha para você, Ele vê Jesus Cristo. Essa punição, essa dor que Ele levou, foi suficiente para aplacar a ira de Deus. Já não existe mais ira. Agora, somos filhos adotados, porque o Tetelestai, ele nos deu o direito de sermos adotados. O Tetelestai nos deu o direito de entrar na casa e usufruir da graça, né? Quando você vai na casa de um conhecido, o que você faz? O seu limite ali é a sala, né? E com muita vergonha você pede para ir no lavabo, né? Com muita vergonha. Mas quando você está na casa do seu pai, você usufrui de todos os direitos. Você chega, você abre a geladeira, você abre o guarda-roupa, pega o melhor travesseiro, até o travesseiro do seu pai você tem o direito de pegar lá e deitar. Você deita no sofá, você põe o pé no sofá. O inimigo tenta nos convencer que nós não temos direito disso. O inimigo, ele tenta nos convencer que nós não somos merecedores disso. A lei, ela tenta nos convencer que precisamos nos esforçar e precisamos fazer por merecer. Mas não tem nada que nós possamos fazer para a nossa salvação. Não tem nada que nós possamos fazer para adentrar na casa do Pai. Não tem nada. Porque o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, Ele foi lá e fez. Ele foi lá e obedeceu o Pai. Ele foi lá e apanhou por nós, né? Quem aqui tem irmão já apanhou por causa do irmão, né? O irmão foi lá, né? E pecou, né? Ou fez alguma coisa errada. Foi ele. Aí foi lá e apanhou, né? Aí o pai acalmou. Não, já puni quem errou aqui. Foi o que o nosso irmão mais velho fez por nós. Nós pecamos contra o nosso Criador. Nós erramos contra o nosso Criador. Nós aprontamos contra as determinações do nosso Pai. Mas o nosso irmão mais velho foi lá e falou: Pai, não bate neles não. Não pune eles não, Pai. Pode me punir. Pode aplacar a sua ira sobre mim. Foi isso que ele fez
quando ele diz está consumado. Foi na cruz que ele levou as nossas dores. Não tem nada o que fazer. Não podemos fazer nada. Porque ele já fez. Porque ele já disse, está consumado, está pago. Agora nós somos salvos. Agora nós temos direito de entrar na casa do Pai. Como eu disse, deitar na cama, entrar em todos os cômodos, colocar o pé no sofá, abrir a geladeira, mexer no guarda-roupa dele e pegar o melhor cobertor. Está consumado. Está pago. O plano inicial de Deus para nós era esse. Usufruir da casa do Pai. O Éden era a casa do Pai, onde nós tínhamos o controle sobre todas as coisas. A gente determinava o nome desse bicho, né? Como dito pelo pastor Cláudio Duarte. Ah, isso aqui vai chamar vaca, isso vai chamar porco, isso vai chamar... Podia fazer isso, né? A gente podia, no final do dia, falar com o Pai, porque Ele vinha todos os dias para falar com a gente. Ele vinha para falar conosco. Mas o inimigo, não satisfeito com isso, ele interrompeu a nossa conexão com o Pai, como dito. Mas agora nós temos novamente a conexão restabelecida. O Tetelestai restabeleceu a conexão. Ele enxuga agora as nossas lágrimas. Agora já não existe mais dor, agora já não existe mais pranto. O que existe agora é salvação. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus por essa palavra. Agradecer a Deus por esta salvação. Este é o momento para você ser grato a Deus por Ele ter enviado Jesus Cristo. Pai, obrigado. Obrigado a Deus por enviar o nosso irmão mais velho para ser punido por nós. Pai, quantas vezes pecamos contra Ti, quantas vezes mentimos, quantas vezes nos iramos, quantas vezes somos injustos com amigos, com o nosso cônjuge, com as pessoas que convivemos ao longo de nossas vidas. Talvez, Pai, em alguns momentos nós trapaceamos, burlamos regras, adulteramos, pecamos. Pai, obrigado por enviar Jesus Cristo por esses pecados. Esses pecados foram punidos em Jesus Cristo. E nós sabemos, ó Deus, que hoje o Senhor não leva mais em consideração esses pecados. Graças a Deus. Obrigado, Deus, por não levar em consideração os nossos erros, ó Deus. Obrigado, Jesus Cristo, por vir até nós. Obrigado, Jesus, por ser punidos por nós, por apanhar por nós, por ser humilhado por nós. Essa punição deveria ser sobre nós, Jesus. Mas o Senhor aceitou de bom grado, como um cordeiro manso. Obrigado por passar toda humilhação, opressão, acusação. Obrigado, Jesus, por frustrar os planos do diabo, os planos do inimigo. Obrigado, Jesus, por advogar em nosso favor. Obrigado, Jesus, como dito, por fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Obrigado pelo restabelecimento da conexão. Obrigado a Deus pelo cumprimento da profecia. Obrigado, Jesus, por tudo.
Obrigado por tudo. Obrigado pelo derramamento do Espírito Santo. Pai, nessa manhã, abrimos os nossos corações, Deus, e damos a permissão para o Senhor adentrar nele e fazer morada. Pai, eu te peço que com a ajuda do Espírito Santo, sejamos constantemente transformados, sejamos constantemente moldados. Pai, que retornemos ao projeto inicial de sermos parecidos com o Senhor. Pai, torna-nos cada dia mais parecidos, que possamos, ó Deus, refletir o Teu amor, que possamos refletir, ó Deus, cada dia mais a Tua graça, que possamos, ó Pai, cada dia mais sermos parecidos contigo. É isso que eu te peço nesta manhã de domingo, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê um grande dia, um dia abençoado. Pai, que essa mensagem ela possa aquecer os nossos corações, que possamos, ó Deus, reconhecer e ser gratos, e sermos gratos por essa morte na cruz. Obrigado a Deus pela nossa salvação. Obrigado a Deus pela nossa transformação e por corrigir o projeto inicial de tudo. Em nome de Jesus.